Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática, né? Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, né? E vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 32 e o objeto de conhecimento: relações métricas no triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, verificações experimentais e demonstração, retas paralelas cortadas por transversais, teorema de proporcionalidade e de verificações experimentais. E no detalhamento nós vamos trabalhar o teorema de proporcionalidade, resoluções de problemas. Beleza? Então, vamos trabalhar hoje o teorema de proporcionalidade. Então, antes de mais nada, pegue seu caderno, pegue sua caneta, concentração no vídeo e vamos para a aula. Muito bem, vamos falar sobre o teorema da proporcionalidade. Quem foi o cara que idealizou esse teorema? Vamos conhecer um pouco mais sobre Tales de Mileto. Tales de Mileto, o pai da filosofia e da ciência ocidental, nascido na antiga colônia grega de Mileto por volta de 624 a.C., Tales de Mileto foi um filósofo, matemático, astrônomo e político de grande importância para o desenvolvimento do pensamento ocidental. Considerado o primeiro filósofo da história, ele inaugurou a tradição de questionar a natureza e buscar explicações racionais para os fenômenos do mundo, abandonando as explicações mitológicas predominantes na época. Contribuições filosóficas. A principal contribuição de Tales de Mileto foi a busca por um arqué, um princípio fundamental que explicasse a origem e a natureza de toda a realidade. Para ele, esse arqué era a água, elemento essencial para a vida e presente em todas as formas da natureza. Essa ideia, embora simples, representou uma ruptura radical com as concepções tradicionais, abrindo caminho para o desenvolvimento da filosofia e da ciência. Outras contribuições. Além de sua filosofia, Tales de Mileto também fez importantes contribuições para a matemática e a astronomia. Ele foi o primeiro a dividir o círculo em 360 graus, demonstrar que o ângulo da base de um triângulo isósceles é reto, prever um eclipse solar. Legado. A influência de Tales de Mileto no pensamento ocidental é imensa. Ele inspirou uma geração de filósofos pré-socráticos, como Anaximandro e Anaxímenes, e lançou as bases para o desenvolvimento da filosofia e da ciência como hoje conhecemos. Sua busca por explicações racionais e sua crença na capacidade humana de compreender o mundo continuam a inspirar pensadores até hoje. Fatos curiosos. Tales de Mileto era um homem de grande inteligência e sabedoria. Conta-se que ele desviou o curso de um rio para ajudar seu exército a vencer uma batalha. Ele também era um comerciante bem-sucedido e utilizou seus conhecimentos de matemática e astronomia para navegar pelos mares com segurança. Tales de Mileto é considerado um dos 7 sábios da Grécia Antiga. Embora muitos de seus escritos tenham se perdido ao longo dos séculos, o impacto de Tales na matemática e na ciência é inegável. Sua abordagem racional e sua busca pela verdade foram uma fonte de inspiração para gerações futuras de pensadores e cientistas. Assim, Tales de Mileto permanece como um farol de conhecimento em um mar de descobertas, lembrando-nos da importância da curiosidade, da observação e do pensamento crítico na jornada rumo ao entendimento do universo que nos cerca. Muito bem, então conhecemos um pouco mais sobre a história do grande filósofo Tales de Mileto. E aí, nós vamos trabalhar a ideia agora da proporcionalidade, o teorema da proporcionalidade. Mas para isso, nós vamos ter que recordar alguns conceitos importantes. Então, acompanhe comigo na tela. Então, o primeiro conceito que a gente vai ter que recordar aqui é o seguinte: o que seria um fecho de retas paralelas, né? Eu tenho duas retas paralelas quando essas duas retas não possuem, né, pontos em comum. Então, elas nunca vão se cruzar, elas nunca vão, né, ter aqui ponto em comum, elas estão no mesmo plano,
porém elas não se tocam nunca. Esse daqui, ó, é uma simbologia matemática para dizer que duas retas são paralelas, tá bom? Se considerarmos 3 ou mais retas paralelas entre si, teremos um feixe de retas paralelas ou simplesmente um feixe de retas paralelas. A reta T, vamos supor aqui, ó, eu tenho aqui a minha reta R e a minha reta S, e aí eu vou determinar mais algumas retas paralelas à reta S e R. Então aqui, ó, eu tenho a minha reta R e a minha reta S, meu M e meu U, beleza? Então aqui é o meu fecho de retas paralelas. Voltando lá na nossa explicação. Então tá, a reta T, que corta o fecho de retas paralelas, é denominada de reta transversal, ou seja, nós vamos ter um fecho de retas paralelas e por elas eu vou ter uma retazinha T, que nós vamos chamar essa reta T de reta transversal, beleza? Então, tá aqui nosso fecho de retas, RSMU, beleza? E aí nós vamos ter uma reta T que corta essas retas paralelas. Tudo bem até aí? Tudo tranquilo. E aí sim, chega agora o Teorema de Tales. O que diz o Teorema de Tales? Um fecho de retas paralelas determina em duas retas transversais segmentos de retas paralelas ordenadamente proporcionais entre si. Ou seja, o teorema diz que quando eu tenho um fecho de retas paralelas e duas retas transversais, vamos identificá-las só para facilitar. Então aqui, ó, a minha reta R, essa reta é paralela, R, S e T são retas paralelas, tudo bem? Então, e eu vou ter esse fecho de retas paralelas cortadas por duas transversais, que nesse caso é a minha reta U e minha reta Y, beleza? E o que ele diz? Ele diz o seguinte, se eu tenho um fecho de retas paralelas, né, determina entre duas retas transversais segmentos de retas ordenadamente proporcionais entre si. Ou seja, eu vou conseguir ter segmentos proporcionais a partir dessas retas paralelas cortadas por transversal. Beleza. E qual vai ser a nossa primeira proporcional? Seguinte, ele diz que esse pedaço aqui, ó, de A até B, estará para o tamanho de B até C, tudo bem? Então, ou seja, essa distância aqui em vermelho, essa distância aqui em vermelho, ela vai estar para a distância em verde, beleza? Assim como essa distância em amarelo, tudo bem? Vai estar para a distância em azul aqui, que eu vou escrever em azul. Ou seja, esses segmentos aqui, eles devem ser proporcionais. Se esse tamanho aqui vai medir x, esse tamanho aqui vai ser proporcional a x. Se aqui vai medir y, né, vamos botar aqui uma constante de proporcionalidade. Aqui também vai ser uma constante de proporcionalidade a y. Beleza? Então, essa é a primeira parte do Teorema de Tales. Se o primeiro pedaço aqui está para o segundo pedaço, utilizando a ideia da reta U, assim como aqui na reta Y, elas vão ser proporcionais. Então, o primeiro pedaço aqui, a primeira distância entre D e E, é proporcional a essa outra distância. Tudo bem? Tranquilo até aí? Boa! Vamos à nossa próxima proporcionalidade também, que é muito importante. Agora eu estou pegando toda a distância. Ele diz que a distância de A até C, essa distância aqui, né? A distância de A até C, esse segmento, vai estar proporcional ao tamanho BC. Ou seja, a esse tamanhozinho aqui, que eu vou chamar de K. Tudo bem? Então ele diz que todo esse tamanho é proporcional a esse tamanhozinho aqui que está em azul. Beleza? Tranquilo? Da mesma forma, do outro lado vai ter que ocorrer. Então,
toda a distância aqui, a distância de D até F, é proporcional a esse tamanho menor aqui que eu vou pintar de amarelo. Beleza? Então, existe essa relação de proporcionalidade, tá bom? Então, todo segmento é proporcional ao menor, assim como do outro lado, na outra reta também. Beleza? Vamos para o nosso próximo. E aí, ele diz também, né? Se vale para esse tamanho menor, vale também para o tamanho aqui de cima. Então, todo o tamanho aqui, ele vai ser proporcional a esse tamanho menor aqui, ó, de A até B, assim como na outra reta também deve ser proporcional. Então, se a distância de D até F, ela vai ser proporcional à distância de D até E. Beleza? Então, esse teorema aqui, ele vai nos ajudar exatamente utilizando essas ideias de proporções. Beleza? Então, a gente vai sempre estar trabalhando aqui nessa visão de proporção. Beleza? Então, vamos com um exemplo numérico. Exemplo. Em cada uma das figuras, temos A, B, C, que são retas paralelas. Ó. Esse símbolo aqui indica que são retas paralelas. Considere as medidas dadas em unidades de comprimento e calcule o valor de x. Então, observe que essa aqui, ó, essa reta aqui, eu vou chamar de y, ela é uma reta mais 90 graus, beleza? E essa reta aqui é uma reta mais inclinada, que eu vou chamar aqui de z. Tudo bem? Mas mesmo assim, eu não vou deixar de ter proporcionalidade. E aqui eu vou poder trabalhar qualquer uma daquelas medidas. Por exemplo, daquelas proporção que foram mostradas aqui, ó. Posso trabalhar a primeira, a segunda e a terceira, tá bom? Só que se eu observar, a primeira aqui é muito mais interessante, ó. A está para BC, a B está para BC, assim como ED está para EF. Então, 40 está para 100. Deixa eu só reescrever esse 40 aqui. Só reescrever esse 40. Então, 40 está para 100, assim como 32 será para x. Beleza? Então, ó, posso simplificar esse zero com esse. E aí eu posso, como são proporcionais, vale o teorema da proporcionalidade. Então, o teorema fundamental das proporções. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, 4x é igual a 32 vezes 10. Ok? Então, vai ficar 32 vezes 10, 320, dividido por 4. Então, x é igual a 80. Ou seja, esse tamanho x aqui deve ser 80 unidades de comprimento. Então, observe o seguinte, eu posso trabalhar qualquer uma daquelas regras de proporcionalidade lá, tá bom? Só que, para mim, eu vou tentar sempre trabalhar aqui o x já fica isolado direto, para a gente não ter muita conta para fazer, tá bom? Então, aqui, ó, 40 está para 100, assim como 32 estará para x. Ok? E aí, eu poderia até verificar aí essa constante de proporcionalidade. Se você dividir 40 por 10, você vai ver que vai dar 0,4. Se você pegar 32 e dividir por 80, provavelmente vai dar 0,4 também. Tá bom? Então, aqui foi, né, a conta mais organizada. Eu vou fazer o produto dos meios pelos extremos. 40x, aqui ele não simplificou, né? Eu não simplifiquei, mas a ideia vai ser a mesma. 40 vezes x, 40x. 32 vezes 100 é 32.000. 3.200. 32.000 não. 3.200. E aí, ó, 40x é igual a 3.200. Vou passar dividindo. Então, x vai ser igual a 80. Beleza? Vamos ao nosso próximo exemplo. Nosso próximo exemplo, aqui, ó. Eu tenho as retas A, B, C, né?
E aqui eu tenho uns pontos, ó. Esse ponto, esse ponto, esse ponto. E aí eu posso trabalhar essa proporcionalidade. Eu vou dizer que 5,4 está para x, beleza? Mas eu também poderia ter trabalhado desse lado aqui, se quisesse. 5,4 está para x, assim como 4,5 está para 3. E aí, ó, vou lá fazer novamente o produto dos meios pelos extremos, pelos extremos. Então vai ficar 4,5x é igual a 5,4 vezes 3. Passando esse 4, vai dar 5,4 vezes 3, dá 16,2. 16,2 dividido por 4,5, né, que esse 4,5 está multiplicando, eu vou passar ele para o outro lado dividindo, vai ser igual a 3,6. Beleza? Então, significa que esse tamanho aqui, ó, vai ter 3,6 unidades de comprimento. Beleza? Então, é basicamente isso. O teorema de Tales, eu vou estar olhando as retas que são paralelas e quem serão as retas transversais. E depois que eu identificar esses pontos, eu vou trabalhar qualquer uma daquelas 3 regrinhas de proporcionalidade lá, daquelas proporções, né? A está para B, assim como B está para C, ou então o tamanho todo vai estar para um pedaço. E aí você vai trabalhar de forma a que seja mais interessante para você, tá bom? Então agora nós vamos pegar essa regra, essa ideia do teorema de Tales e vamos aplicar nos triângulos, tudo bem? Então acompanhe comigo na tela. Então, teorema de Tales nos triângulos, né? Teorema de Tales nos triângulos. O que é que diz? No triângulo ABC da figura, traçamos uma reta R, né, paralela ao lado BC, e assim a reta R corta o lado AB e o lado AC nos pontos M e P. Então, observe comigo. Eu tenho aqui o meu triângulo ABC, e aí eu tracei essa reta em azul, formando esses 2 pontos. O ponto M e o ponto P, né? Respectivamente, um no lado AB, o ponto M, e o lado P, o ponto P no lado AC. Tranquilo até aí? Se traçarmos uma reta, se traçarmos pelo vértice A uma reta S e pela S paralelo à reta R, né? E obteremos 3 retas. Então aqui, ó, nós temos o lado do triângulo, lado BC. Aqui pelo vértice A nós temos a reta S e nós temos aqui a nossa reta R. Beleza? Tudo bem? Então, se traçarmos pelo vértice A uma reta S, paralela a R, nós obteremos 3 retas, porque já tem o lado BC, R e S. E elas são cortadas por transversais. Nesse caso, seriam os lados do triângulo, né? Seria, por exemplo, esse lado aqui, aqui ó, seria essa reta, e aqui nós teríamos essa reta aqui. Tudo bem? Muito bem. Então, nós podemos aplicar aqui, né, visualizar o teorema de Tales nesse triângulo e essas retas. Por exemplo, aqui ó, nós temos que o ponto A e o ponto M, né, essa distância aqui, que eu estou chamando de x, vai ser do mesmo tamanho de M até B. Do mesmo tamanho não, proporcional. Porque se fosse do mesmo tamanho, seria x também. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar que eles serão proporcionais. Então, esse tamanho está para esse aqui, que eu vou chamar de y, assim como z, que eu vou chamar aqui a distância de A até P, estará para a distância de P até C, que eu vou chamar aqui de J. Beleza? Então, eu posso aplicar o teorema de Tales também aqui na teoria dos triângulos. Beleza? Então, nós vamos deixar aqui já essa marca. Eu sei que, por mais que aqui é um vértice, né, mas é como se as retas seguissem aqui, tá bom? Os lados dos triângulos são formados por segmentos de reta. E reta não tem nem começo nem fim. Então,
a ideia aqui é como se essa reta fosse seguindo para cá e essa outra reta fosse seguindo aqui. Então, toda reta paralela ao lado de um triângulo que encontra outros dois lados em pontos distintos determinam sobre esses dois lados segmentos proporcionais. Então, toda reta que eu tenho aqui no caso, a minha reta R, ela está dividindo o meu triângulo em dois pontos aqui, ó. E o que é que ele fala? Toda reta paralela a um lado, então essa reta R é paralela ao meu lado BC, beleza? Que encontra outros dois lados em pontos distintos, então aqui é o meu ponto M e o meu ponto P, né? Pontos distintos determinam sobre esses dois lados segmentos proporcionais. Então, a gente vai poder aplicar aqui o teorema de proporcionalidade de Thales. Beleza? Então, vamos aqui para esse exemplo. Determine a medida de x em cada triângulo, sabendo-se que as medidas estão em centímetros. Beleza? Então, olha o que eu tenho aqui, ó. Eu posso dizer que 10 está para 3, assim como 12 estará para o meu x aqui, ó. Tudo bem? Então, eu já posso aqui aplicar a nossa proporcionalidade direta, né? São proporcionais pelo teorema de Thales, então eu posso aplicar. Então, vamos fazer a conta aqui para ficar bonitinho. Então, ó, 10 está para 3, assim como 12 está para x. Posso fazer o produto dos meios pelos extremos, correto? Então, vai ficar 10x é igual a 12 vezes 3. Então, 10x é igual a 12 vezes 3. Eu vou passar esse 10 aqui que está multiplicando, dividindo. 36 dividido por 10 é 3,6. Tudo bem? Então, esse triângulo lá, esse tamanho aqui, ó, vai medir 3,6. Tudo bem? Por que eu sei disso? Porque eu sei que vale o teorema de Thales quando eu tenho uma reta cortando o triângulo e essa reta é paralela a um dos lados. Beleza? Então, vai valer o teorema de Thales. Bora para mais um exemplo. Ó, novamente aqui eu tenho um triângulo, certo? Eu sei que a distância de A até M é 6 e de M até B eu quero encontrar, assim como a distância de C até 4, de C até N é 4 e de N até B é 10. Ok? E aí, ó, 6 vai estar para x, 6 está para x, assim como 4 está para 10. E aí, se vale o teorema de Thales, então eu sei que existe a proporção aqui, então o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então vai ficar 4 vezes x é 4x, 6 vezes 10, né? Então, 6 vezes 10, 60. Só que eu não quero o valor de 4x, eu quero apenas o valor de 1. Então, 60 dividido por 4, 15. Ou seja, se esse tamanho aqui mede 4 e esse mede 10, então, aqui embaixo esse tamanho vai medir 6 e esse tamanho aqui vai medir 15. Tudo bem? Então, esse basicamente é o nosso teorema de Thales. Bora para o nosso próximo exemplo. Aqui, ó. Agora, eu tenho que observar bem aqui, antes de sair determinando. Aqui eu poderia trabalhar todo o lado com o ponto, mas como a gente está trabalhando a distância de A até D e de D até B, do outro lado a gente também vai ter que trabalhar a distância de A até F e de F até C. Só que eu sei que esse lado inteiro mede 9. Se de A até F é 4, então de F até C é obrigatoriamente 5. Tudo bem? Então, ó, a distância do ponto F ao ponto C é igual a 5. Ok? E aí, o que é que eu sei? Como eu tenho um triângulo e ele está cortado por uma reta paralela a um dos lados, então, a partir desses pontos, vale, né, a proporção. O que é que eu sei? Que a distância do ponto A até o ponto D
está para de D até B, assim como a distância do ponto A até o ponto F tem que estar de F até C. Tudo bem? E aí eu posso fazer o produto dos meios pelo produto dos extremos, que é 6 vezes 5, 30, e 4 vezes x eu quero determinar. Beleza? 4 vezes x é igual a 30, mas eu não quero 4 vezes o valor de 30. Eu quero apenas o valor de x. Então, 30 dividido por 4 é 7,5. Ou seja, observando a nossa figura lá, o que nós temos? Nós temos o seguinte, que esse lado aqui mede 6, né? Esse tamanhozinho aqui mede 6. E esse tamanho aqui, que eu vou pintar em amarelo, ele vai medir quanto? Ele vai medir exatamente, escrever em vermelho, 7,5. Tudo bem? Então, esse teorema de Tales ele é muito utilizado nos estudos dos triângulos, tá bom? E aí eu não posso esquecer que vai existir essa proporção. Toda vez que eu tenho uma reta, um triângulo, e esse triângulo vai ser cortado por uma reta paralelo a um dos lados. Por exemplo, deixa eu só pegar uma imagem mais limpa aqui. Se eu tivesse esse triângulo aqui, ó, né? Não obrigatoriamente essa reta que vai cortar precisa ser paralela ao lado BC, né? Utilizamos muito essa ideia aqui de que esse lado paralelo seria a BC. Mas eu poderia também ter uma reta aqui, ó. Tá bom? Poderia ter essa reta. Observe que a reta em azul, ela é paralela ao lado AC. Então, agora eu ia aplicar aqui nesses dois lados. Beleza? Então, essa foi a nossa aula sobre o Teorema de Tales, né? Então, só para recordar o Teorema de Tales, primeiro, eu preciso ter um fecho de retas paralelas. Então, se eu tiver 3, 4 retas, e o que é que isso me garante? Eu vou ter tamanhos proporcionais. Então, eu vou ter duas retas que cortam, né, esse fecho de retas. Eu vou ter retas transversais. Então, o que é que isso garante? Proporção entre os mesmos lados, né, a distância entre duas retas paralelas. Então, tipo RSM. Então, na reta T e na reta U, elas vão ser paralelas, né? Nesse espaço. Elas vão ser proporcionais. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula. Espero que tenha sido claro para vocês e até o nosso próximo encontro.